Boa tarde. Este é o quinto webinar do ciclo Web Seminars dedicado ao Covid-19 e ao seu impacto nos sistemas de saúde dos países africanos de expressão portuguesa. É uma iniciativa do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que conta com o apoio da ciência de língua portuguesa e da comunidade médica de língua portuguesa. Estas sessões online são abertas ao público para perguntas e dirigem-se a profissionais de saúde, cientistas, estudantes e outros interessados. São também emitidas live no Facebook da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e do IHMT, da Nova, e posteriormente o vídeo da mesma é disponibilizado em acesso universal e gratuito no canal da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares no YouTube. A sessão de hoje é sobre o tema testes diagnósticos e serologia à luz da pandemia. E para, enfim, este painel contamos com a presença como moderador o professor Albano Ferreira, que é reitor da Universidade Katavala Bwila de Benguela, Angola, desde 2011. É médico e docente universitário desde 1989, com prática de ensino iniciada em 1986 como auxiliar de fisiologia, monitor. Concluiu o doutoramento em ciências fisiológicas em 99 e desempenhou funções variadas, quer clínicas, quer académicas, até, sobretudo, na Universidade Agostinho Neto, até este cargo que hoje ocupa, e vai depois encarregar-se da discussão que seguirá às 3 apresentações. Para fazermos hoje este webinar, contamos com três figuras conhecidas nesta área e vão fazer breves apresentações de 10 minutos, que peço, enfim, cumpram dentro da medida do possível, e depois teremos meia hora de discussão que então será coordenada pelo professor Albano Ferreira. A primeira destas apresentações vai ser feita pela professora Zoraima Neto de Cunha, que é diretora técnico-científica do Instituto Nacional de Investigação em Saúde de Angola. A doutora Zoraima Neto de Cunha é licenciada em Ciências Biomédicas pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e tem um mestrado em Biologia Molecular na Universidade de Westminster, em Londres, e um doutoramento em Ciências Biomédicas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa. Os seus interesses científicos são a identificação, genotipagem e sequenciamento dos arbovírus e outros vírus emergentes que circulam, sobretudo, enfim, no seu país, que é Angola. Senhora professora Zoraima, por favor. Boa tarde a todos, não sei se me conseguem ouvir bem. Boa tarde. Está perfeito. Pronto, conseguem me ouvir bem, professor? Conseguimos ouvir bem, sim. Ok, obrigada, professor. Pronto, queria agradecer a todos pelo convite que me foi feito para participar neste webinar. Na verdade, o que eu vou fazer é apenas um resumo, vou tirar uma fotografia da situação atual do diagnóstico da Covid-19 cá em Angola. Portanto, nós cá, Instituto Nacional de Investigação em Saúde, mais conhecido como INIS, nós somos um órgão tutelado pelo Ministério da Saúde e fomos chamados à primeira hora para dar resposta a nível do diagnóstico à pandemia da Covid-19 cá em Angola. Portanto, nós iniciamos o diagnóstico no dia 1 de fevereiro de 2020. Na altura, as orientações dadas pelo Ministério da Saúde era que tínhamos que fazer o rastreio de todos os viajantes que regressavam de países onde havia já transmissão comunitária. Então, começamos por fazer o rastreio aos indivíduos que vinham da China. No início, nós não tínhamos ainda os reagentes para fazer o diagnóstico molecular, então trabalhávamos em parceria com o NICD, na África do Sul, que é o Instituto Nacional de Referência para Doenças Transmissíveis,
e foi nesta altura que nós começamos a enviar amostras para a África do Sul. Enviamos um total de 37 amostras para o laboratório de vírus respiratórios do NICD e 45 amostras para o Instituto Nacional Ricardo Jorge, em Lisboa, Portugal. E todas elas voltaram com um diagnóstico negativo. No dia 24 de fevereiro de 2020, um dos quadros do INIS foi convidado pela OMS e pelo África CDC para fazer um curso intensivo de 2 dias na África do Sul, relativamente ao diagnóstico molecular da Covid-19. Este colega depois regressa para Angola e juntos com os outros membros da equipa da biologia molecular, fomos então ensaiando o protocolo molecular para o diagnóstico da Covid-19. No dia 1 de março de 2020 foi então que nós recebemos os primeiros kits de RT-PCR para começarmos a fazer o diagnóstico local. Portanto, foi a 1 de março, na verdade, que nós começamos a fazer o diagnóstico aqui no país com as amostras locais. No dia 28 de abril de 2020, conseguimos expandir o diagnóstico para mais 2 instituições, portanto, para além do INIS, passou também a fazer o diagnóstico da Covid-19 o Instituto Nacional da Luta contra o SIDA e o Hospital Militar. Portanto, as 3 instituições juntas, começamos então a fazer um total de 360 amostras por dia. A 15 de maio de 2020 foi então possível fazer a aquisição dos cartuchos do GeneXpert e nesta altura foi possível fazer a expansão do diagnóstico para mais um hospital público e algumas entidades privadas que estão a trabalhar com o Ministério da Saúde numa parceria para tentar expandir o diagnóstico. Portanto, estas instituições já tinham o GeneXpert, que é utilizado cá em Angola para o diagnóstico da tuberculose. Foi apenas fazer a aquisição dos cartuchos do GeneXpert para o SARS-CoV-2 e então estas demais instituições, que são 4, passaram também a fazer o diagnóstico molecular da Covid-19. Portanto, de 1 de março até o dia 3 de junho, nós processamos um total de 10.978 amostras por RT-PCR e nós temos 86 casos positivos e 10.164 casos negativos. A abordagem que Angola está a fazer é testar tudo e testar todos. Nós começamos primeiro por testar apenas os viajantes que estavam a regressar dos países onde já havia transmissão comunitária e depois foi abrangindo outros grupos-alvos, como os contactos dos casos positivos, os contactos dos casos positivos, os pacientes com pneumonia de origem desconhecida, pacientes com gripe ou doença tipo gripe, profissionais da saúde ligados à Covid-19, outros profissionais. Portanto, o leque de pessoas foi se tornando cada vez maior, porque 90% dos casos de Covid-19 cá em Angola são assintomáticos. Apenas 10% apresentam sintomas. E entre os pacientes com sintomas, os sintomas predominantes é a febre, a tosse, a fadiga e o mal-estar. Nós tivemos também casos positivos importados de angolanos que se encontravam em Espanha. Tivemos um caso positivo de um cidadão sul-africano que veio para Angola em missão de serviço, portanto, mais um caso importado. Tivemos também um caso positivo de uma cidadã cubana que veio para Angola em missão de serviço. Tivemos um caso positivo de um angolano que esteve no Brasil, um angolano que esteve em França e, por último, um angolano que esteve na Holanda e passou também pelos Estados Unidos. A faixa etária, estatisticamente, que nós conseguimos observar é que a doença, portanto, a Covid-19 está a afetar mais a faixa etária dos 20 aos 39 anos de idade. 65% dos casos são do sexo masculino e apenas 35% dos casos são do sexo feminino. Portanto, até a data presente, nós temos 86 casos confirmados por RT-PCR, como casos positivos,
temos 63 casos ativos, 19 casos recuperados, 4 óbitos e um caso que continua em estado crítico. Temos também um caso muito interessante e polêmico, que é o chamado caso 26. Portanto, este caso 26 regressou de Portugal no dia 19 de março, fez o teste da Covid-19 por RT-PCR no dia 23 de abril. Segundo o mesmo, ele fez a quarentena domiciliar, observou todas as regras, mas acabou por transmitir o vírus a 11 pessoas com as quais ele convivia. E isto foi um alerta para nós como instituição e para o Ministério da Saúde, porque este senhor encontra-se em perfeita saúde, não apresenta nenhum sinal e nenhum sintoma. Mesmo as 11 pessoas que acabaram por se infectar durante o convívio que tiveram com este senhor também estão clinicamente estáveis. Portanto, os assintomáticos, para nós, Angola, é o grande desafio e pronto, espero eu que com a ajuda dos professores hoje aqui consigamos perceber melhor como é que nós podemos melhorar o nosso diagnóstico da Covid-19. Nós temos imensos desafios porque não temos, de momento, ainda um kit de ELISA. Estamos a validar o kit da Euroimune. Neste momento também não temos nenhum teste rápido apropriado para rastreio. Chegou ontem o teste rápido da marca Abbott IgM-IgG, que está agora no nosso laboratório também a ser validado. Mas nós já vimos que não é sustentável a longo prazo continuarmos a fazer o diagnóstico puramente molecular, baseado só no RT-PCR. Precisamos mesmo de tentar associar ao RT-PCR algum tipo de diagnóstico serológico que nos possa auxiliar. Portanto, resumidamente, é uma fotografia da situação em que nos encontramos cá em Angola. Muito obrigado, doutora Zoraima, pela excelente resenha que fez da situação em Angola, que me parece uma situação estável e muito bem controlada, pelo menos para já, mas a discussão será feita em conjunto com os outros dois oradores depois das suas apresentações. Eu apresento então agora o professor João Vasconcelos Costa, que já foi diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, é virologista, doutorado e agregado em Medicina, Microbiologia, com pós-doutoramento feito na Suíça, e toda a sua atividade científica e de ensino no Instituto Gulbenkian de Ciência, introduzindo em Portugal a investigação da biologia molecular, sobretudo sobre vírus. E então pedia ao professor João Vasconcelos Costa que fizesse a sua apresentação. Muito obrigado. Boas tardes. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos ao IHMT e à APA por este convite para esta iniciativa tão útil e que eu, como tenho seguido, tenho visto que tem sido um grande sucesso. Cabe-me a mim dizer alguma coisa, espero que de uma forma simples, sobre os fundamentos científicos dos testes de diagnóstico e especificamente do RT-PCR em tempo real. Penso que não levarão a mal este possível caráter um pouco abstrato e teorizante da apresentação, mas a minha experiência, muitos anos de investigador, mostra-me que as pessoas gostam muito e têm louvavelmente muito interesse por compreender as bases científicas das técnicas que utilizam ou de que ouvem falar. Iniciando a minha apresentação, estava a tapar aqui a venda. Nós podemos detectar o vírus, quer pelos seus antigénios, as suas proteínas, quer pelo RNA. Não vou falar da detecção por antigénios, minha colega acabou de falar dos testes rápidos, mas infelizmente até agora os testes rápidos não têm tido sucesso e, portanto, vou-me debruçar fundamentalmente sobre a identificação do RNA e, como disse, pela técnica de RT-qPCR, muitas vezes diz RT-PCR em tempo real, o que neste caso significa quantitativo, vem a dar o mesmo. Ora bem, por muito que elevada que seja a carga viral, nós não conseguimos detectá-la diretamente porque, obviamente, o número de moléculas é relativamente reduzido. No entanto, como veremos a seguir, o DNA não se sintetiza de novo, ele replica-se. Cada molécula dá origem a duas moléculas, estas duas moléculas, por seu lado, vão dar 2 ao quadrado, depois 2 ao cubo, 8 moléculas, e sucessivamente,
uma potência de 2 elevado a n, o que faz com que então já haja uma amplificação suficiente para ser utilizada na técnica chamada de reação em cadeia de polimerase. Cadeia, porque, como vimos, se sucedem as várias fases da reação. Polimerase, porque é o enzima que faz a catálise da replicação do DNA. Ora, normalmente nós fazemos 30 ciclos, já vimos que a cada passo aumenta o expoente da potência de 2, não se faz bem a ideia do que é que significa, portanto, 2 elevado a 30. São mais ou menos 1000 milhões de moléculas, e 1000 milhões de moléculas para uma carga viral normal já é francamente detectável por essas técnicas. Antes de falarmos no fundamento da técnica, convém relembrar, muito sucintamente, obviamente, aquilo que é a replicação do DNA, a síntese do DNA, nos seus aspectos mais característicos. Como se lembra, o RNA é composto por... Perdão, agora não sei como é que vou voltar atrás. Desculpa. Por 2 cadeias em hélice que são emparelhadas por 4 bases. A adenina liga-se à timina, a guanina à citosina. Isto permite uma sequência que codifica a informação genética, e para a replicação do DNA, as 2 cadeias separam-se, e sobre cada uma das cadeias mãe, ou antigas, aqui representada a azul, vai-se sintetizar uma nova cadeia de DNA, que mantém a mesma sequência, exatamente pelo mesmo mecanismo do emparelhamento das bases. Simplesmente, isto é importante para a técnica PCR, a síntese faz-se nunca do princípio no extremo da cadeia, mas sempre numa zona em que a molécula DNA, por menor que seja a quantidade, o número de bases, já tem que estar em cadeia dupla. O que significa que, quando separamos 2 cadeias, temos aqui a cadeia de DNA inicial na azul, temos que ter sempre um fragmento complementar, que é a complementaridade das bases, a partir do qual se processa então a síntese da nova cadeia de DNA. É isto que chamamos um primer, que é fundamental na reação de PCR. A outra questão essencial é que estamos a falar de DNA e a técnica de PCR serve para a amplificação de moléculas de DNA. No entanto, sabemos todos, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA e o RNA não pode ser amplificado. A sequência normal da biologia molecular, aliás, isto é chamado o dogma central da biologia molecular, como sabem, é de DNA, o DNA que se replica, para RNA transcreve a transcrição, a mensagem RNA mensageiro, e depois para proteínas. Tudo na natureza tem uma exceção, e os nossos bem conhecidos retrovírus, que é exemplo, portanto, o HIV, fazem essa exceção porque são capazes de fazer uma cópia do seu RNA em DNA de cadeia dupla, o que se chama a transcrição reversa, que é catalisada por um enzima do vírus que se chama a transcritase reversa. Daqui vem o nome. E daí o chamarmos PCR-RT, o RT de transcritase reversa, que é, portanto, a técnica específica para amplificação de moléculas de RNA por intermédio de uma cópia de DNA. Os passos da técnica são simples, hoje está muito automatizada, ainda sou do tempo em que era preciso fazer isto à mão, nos inícios, e começam, obviamente, pela inativação do vírus, porque não se quer trabalhar, com certeza, com material infeccioso durante toda a fase de todo o processamento do teste. A seguir, a fase mais crítica, que é a extração, crítica no sentido em que não pode ser normalmente o produto de extração não pode ser feito in-house, normalmente são materiais adsorventes de RNA com alguma complexidade. Depois a fase de transcrição reversa, já falamos, obviamente um tampão que fornece o pH e os íons necessários, os nucleótidos, que são os blocos de construção de qualquer ácido nucleico, e a transcritase reversa. Depois, a fase fundamental, eu lamento que provavelmente não estejam a ver o slide completo, não me lembrei das imagens ao lado, a fase de amplificação, com outro tampão, os nucleótidos, uma polimerase e os primers, porque já falámos e cuja importância já salientei. Como é que se processa? Em três fases, cada ciclo. Em primeiro lugar, como lembro, as 2 cadeias de DNA têm que ser separadas, se chama desnaturação, e isto é feito a uma temperatura de 95 graus, desnatura por calor. Seguidamente, é preciso fazer o emparelhamento do primer à cadeia mãe do DNA, que se faz a uma temperatura de cerca de 55 graus, mas que varia conforme a composição do primer, e finalmente a elongação, a polimerização, que faz a 72 graus. Estas temperaturas são importantes porque os nossos enzimas
nós somos organismos que vivem a 37 graus, toda a gente sabe, não resistem a estas temperaturas. E então é necessário uma polimerase. Por isso no slide anterior estava escrita polimerase TAC, que é uma polimerase que vem de uma bactéria termófila e que por isso resiste a estas altas temperaturas. Fundamentalmente esta técnica RT-PCR tem uma limitação grande. É que só se podem analisar os produtos da reação no fim de toda a reação e por processos que não são muito fáceis. Foi preciso, por isso, desde já e há 40 anos, introduzir uma nova variante, que é exatamente a técnica quantitativa ou em tempo real, que no fundamental é o mesmo, mas que permite ir monitorizando o resultado da reação enquanto ela se processa e pela introdução deste truque técnico muito simples e que é a presença de um outro oligonucleótido complementar ao DNA, a que chamamos a sonda, que, ao contrário do primer, não hibrida no extremo da molécula, mas sim no interior. Esta sonda, tem um conjugado fluorescente, cuja fluorescência é inibida por um chamado quencher, que não permite que, enquanto a molécula esteja ligada, se verifique a fluorescência. No entanto, à medida que este primer vai sendo aumentado e prolongado, chega a uma determinada altura em que ele começa a comer a própria sonda e nesta altura liberta-se o produto fluorescente e assim podemos quantificar, logo que começa a haver quantidade de fluorescência libertada suficiente, começa a quantificar-se a reação. Finalmente, quanto à sensibilidade e especificidade desta técnica, aspectos fundamentais, obviamente a sensibilidade é muito boa, embora, claro que nunca de 100%, há dezenas de PCRs, de RT-PCRs, kits em uso atualmente, praticamente em todo o mundo, e as sensibilidades variam entre 85% e 95%. Já a especificidade é muito boa, em geral, já praticamente aos 100%, em alguns casos em que não se consegue detectar falsos positivos. Os controles são necessários, um controle essencial em qualquer experiência de PCR, é um controle interno, para ver se a reação está a funcionar, e usa-se para isso, em geral, um gene que é ubíquito em todas as nossas secreções e produtos biológicos, que é o gene para RNA-SP. Depois, obviamente, um controle positivo é RNA viral, e um controle negativo, que normalmente é um extrato de células humanas, claro que não infectadas. Finalmente, sobre a validação, há dois tipos de validação. Uma, neste sistema de emergência em que estamos, que é a validação para o Sistema Nacional de Controlo Epidemiológico, de Vigilância Epidemiológica. A validação está a ser feita pelo Instituto Ricardo Jorge, que superintende a rede geral de laboratórios de diagnóstico, para os particulares, obviamente, segundo as regras do Infarmed. E a terminar, o que é que chamamos uma testagem inteligente? Em primeiro lugar, o velho princípio, que já aqui foi falado, de detectar, rastrear para isolar. Nestes casos, com certeza que a técnica PCR, RT-PCR, é um grande contributo, um grande avanço em relação ao simples diagnóstico clínico. No entanto, tem limitações de ordem prática e por isso ela é especialmente importante na fase inicial ainda de controle ou de contenção da epidemia, mas também, aceitamos neste momento acentuemos isto, na fase em que se começa a fazer o desconfinamento e alívio de medidas, porque então já temos um número de casos suficientemente baixo para poder fazer um grande esforço de detecção. Quanto aos grupos prioritários, eu sei que o professor Paulo Paixão falará mais sobre isso, não vou referir, é só acentuar ou chamar a atenção para uma limitação desta técnica, é que é uma técnica, obviamente, de retrato momentâneo. Nós podemos fazer a pesquisa em grupos profissionais, por exemplo, mas fazer num dia não significa, claro, que no dia seguinte ou 2 dias depois a pessoa não seja infectada. Pois é o problema, portanto, da frequência necessária destes testes. Outro problema, ou da monitorização da alta hospitalar, que também está a ser feita por PCR, mas é preciso ter algum cuidado, porque já são bastante numerosos os casos descritos de presença de restos de RNA, muitas vezes até já degradado. RNA viral que não é infeccioso, mas que é detectado por PCR, o que obriga alguns infelizes, com certeza, já totalmente não infecciosos, a terem que ficar semanas, se calhar, em alta. E para terminar, como em todas as minhas apresentações. Obrigado. Muito obrigado, professor João Vasconcelos Costa.
até pelo fim, nos lembra desenhos animados, também da minha... Do meu tempo. Exatamente, também da minha juventude, muito diferentes dos dois. Muito obrigado. Bom, e agora, para terminar esta fase de apresentações, eu convido o professor Paulo Paixão a fazer a sua apresentação. Ele é presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia e é professor da Universidade Nova de Lisboa, também na sua escola médica, na Nova Medical School, regente da Unidade Curricular de Infecção e é diretor do Laboratório de Patologia Clínica, SAINEB, do Hospital da Luz. Paulo, por favor. Ora, boa tarde a todos. Cumprimentava, de primeiro lugar, agradecia o convite e, em segundo lugar, cumprimentava os moderadores, os outros palestrantes e, naturalmente, todos os que nos estão a acompanhar. Ora bem, penso que já estarão a ver. O que é que eu vou fazer nestes minutos que eu tenho? Eu vou tentar transmitir um pouco a minha experiência destes 3 meses, que não têm sido nada fáceis para ninguém, obviamente, estou só a falar da dificuldade relativamente ao Covid, e não vai ser assim uma apresentação muito sistematizada, porque aquilo que eu vou fazer é chamar a atenção dos pontos que mais me chamaram, ou que mais problemas me causaram, pela positiva e pela negativa. E já vão perceber o que é que eu quero dizer com isso. E, portanto, começando pelos diferentes pontos, peço desculpa, aqui está. Vamos começar pelo primeiro passo do diagnóstico, que é a colheita. Portanto, a colheita é o passo crucial, mas temos aqui algumas novidades relativamente à colheita. Portanto, isto que vocês, penso, todos conhecem, é o que a DGS fala, são as normas internacionais, nós devemos escolher o estudado da nasofaringe. O que é que nós podemos dizer de novo relativamente a isto? Que é uma colheita, para já, um bocadinho, enfim, incómoda para o doente, mas pronto, tem que ser. Curiosamente, aqui em Portugal, circulou, o que nos ajudou imenso, logo no início da pandemia, circulou um vídeo feito por um colega nosso, Dr. Rindo, penso que era o diretor do Hospital Vila Nova de Gaia, penso que seria assim, a explicar que realmente a zaragatou quem tem que entrar de uma forma horizontal se queremos chegar à nasofaringe, porque senão estamos a fazer nasais altos e não nasofaringe. Aliás, deixem-me dizer que quando nós agora queremos fazer formação a alguém das colheitas, dizemos, olha, vejam o vídeo e depois já percebe o que é que nós queremos dizer com colher uma nasofaringe em vez do nasal. Depois há um pormenor que é o pode repetir na outra narina. Isto é o que diz a DGS. Honestamente, nós quando começámos fazíamos com o mesmo zaragatou as duas narinas, a atenção não é só dos narinas, é dos narinas e depois nasofaringe, e juntamos sempre, isso continuamos a fazer, a da orofaringe. Qual é a vantagem disto? Eu não consigo encontrar grande evidência na literatura acerca disto. E então o que nós estamos a fazer neste momento é uma coisa muito simples, isto depois já temos feito milhares destas colheitas. Se por acaso, ao colher-se, quando tentamos fazer a colheita da nasofaringe, se por acaso nós não conseguimos chegar à nasofaringe, imagina, a pessoa tem um desvio do septo, etc., então vai ao outro lado tentar fazer a colheita. Se chegar à primeira, não vale a pena estarmos a repetir, nasofaringe já só uma e, portanto, escusamos estar ali a massacrar o desgraçado do doente. Colhemos há mesmo o estudado de orofaringe, portanto, nasofaringe e orofaringe continuamos a fazer e, naturalmente, o trato respiratório inferior nos casos graves em que estes testes foram negativos, como sabe, aqui as regras são gerais, portanto, se nós temos uma suspeita clínica elevada e se a colheita da orofaringe mais a nasofaringe, que já agora deixem-me só dizer, as duas zaragatoas, portanto, utilizamos uma para a nasofaringe, independentemente de ir às duas narinas ou não, juntamos as duas no mesmo tubo de transporte, porque, enfim, é indiferente se o vírus está cá mais em cima ou cá mais em baixo, portanto, a pessoa está infectada. Se forem negativas e se justificar pela clínica, então faz-se uma colheita inferior. Lembrar sempre que a carga viral a nível do aparelho inferior é normalmente mais elevada que no superior, mas obviamente não vamos estar a fazer isto a todos os doentes. Eu, honestamente, que eu me recordo, só tive um exemplo de ter um positivo no trato respiratório inferior com negativos ali, mas há outros colegas de outros hospitais que têm uma experiência um pouco diferente e tiveram mais casos destes. Portanto, esta regra tem todo o sentido. Agora, a grande novidade das últimas semanas foi que começamos a ver uma série de artigos a dizer, meus amigos, não vale a pena fazer a colheita da nasofaringe, que é muito mais incómoda. Se fizerem um nasal alto, que introduz a 3, 4 centímetros, os resultados são os mesmos. Eu quando comecei primeiro a ver aquilo, assim, bom, começamos todos a facilitar, mas ouçam, a Sociedade Americana de Infecciologia, nas suas guidelines, e que fez uma revisão, diz claramente que é a mesma coisa estamos a fazer da nasofaringe
do que o nasal alto. Portanto, aspecto prático. Neste momento, como ainda estamos no final desta primeira onda, afinal vamos agora falar das ondas, mas no final desta primeira onda eu não vou já mudar, mas quase seguramente que durante o verão e em preparação para a próxima temporada, que chamem-lhe aquilo que quiserem, para não estarmos sempre a falar na segunda vaga, muito provavelmente vamos mudar, porque obviamente é menos incómodo para os nossos doentes. Provavelmente quando vocês viram estas imagens tiveram o mesmo pensamento que eu, pronto, isto parece mais um Mac Drive do que outra coisa, mas efetivamente para além para um pouco caricato, que estamos a fazer análise na rua, e isto quando eu olhei e pensei isso, não demorou muito tempo até eu ser contatado pelo meu hospital e dizer, meu caro amigo, vais começar a ter que fazer isto. E depois de pensarmos um pouco, efetivamente, isto tem duas tremendas vantagens. Aliás, eu neste momento sou absolutamente fã disto. Explico porquê. Claro, em determinadas condições, como é evidente. Claro que se um indivíduo está doente e precisa de ser visto por um médico, na urgência, claro que não pode seguir este circuito. Porque, por um lado, para nós, reparem, o doente, se ele efetivamente está infectado, não passou por dentro do hospital, não temos de estar preocupados com a desinfecção, com o local só designado para a coleta. Reparem, ele vem no seu carrinho, chega aqui, temos um profissional preparado para o receber, não há, ao ar livre, não há contaminação nenhuma. Para ele é extremamente cómodo também, para o doente, porque reparem, se imaginem que se ele está a fazer como agora fazemos em grande quantidade, sobretudo aqui, para os pré-operatórios, etc. Ele vem no seu carrinho, não passa pelo hospital, portanto aquele receio, mas eu tenho que passar pelo hospital e para uma zona contaminada, não, ele vem no seu carro, não demora quase tempo nenhum, e chega, aliás, deixem-me dizer, só para ter uma ideia da cadência disto, nós marcamos para cada técnico 10 em 10 minutos, mas honestamente podia ser mais. Portanto, nós temos 2 técnicos, aliás, normalmente um técnico e uma enfermeira, e portanto marcamos um doente de 5 em 5 minutos, uma cadência que funciona muito bem. Portanto, o total apoio, tenham só um cuidado, se por acaso algum dia quiserem fazer, convém ter um colher por cima, porque no dia que começámos a fazer estas colheitas, tivemos uma carga de água, felizmente estávamos debaixo de um sítio que tinha cobertura. A questão da PCR, dos diferentes métodos, vou-vos só mostrar aqui rapidamente 2 slides, que era um grande receio nosso. O que é que nos aconteceu, sobretudo, aos grupos, bem, os grupos virados e também os grupos privados, e obviamente também penso também que aconteceu isto com os hospitais públicos. Começámos a ter dificuldade em arranjar, imagina, começámos com um kit comercial de uma casa comercial, de repente a casa comercial disse, olha, eu tenho muita pena, mas nós não conseguimos fornecer. E tivemos que passar por outra casa e, portanto, todos nós começámos a fazer aquela questão de não meter os ovos todos no mesmo cesto. E, portanto, a maior parte, eu diria se calhar quase todos, os laboratórios que têm grande volume, têm que fazer testes de RT-PCR com diferentes casas comerciais indiferentemente. E, portanto, é muito reconfortante nós vermos que, aparentemente, eles não diferem tanto assim. É o que vemos aqui, e se procurarmos na literatura encontramos mais artigos a dizer que as diferenças entre os diferentes métodos comerciais não são significativas. Só uma palavrinha para este sistema que é o meu sonho, e o que é que eu vos quero dizer com isto? Portanto, que provavelmente alguns de vocês conhecem este sistema, o que é que são estes sistemas? Este é o comercial que eu tenho, não estou a fazer nenhuma publicidade em especial, mas efetivamente é o que eu conheço melhor. Permite fazer PCRs rápidos. Vocês vão dizer, mas o que é uma PCR rápida? É uma PCR que pode ser feita em qualquer hospital, sem ser preciso termos técnicos experimentados em virologia, em PCR, nos dá uma resposta de 1 hora. E, portanto, nós conseguimos dar respostas 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. Deixa-me dizer que já tenho um aparelho destes há 3 anos, funciona muito bem, mas infelizmente, para o meu grande desgosto, não temos reagentes. Não temos reagentes porque o mercado americano absorveu tudo, America First, como sabem, é agora portanto, a nova norma dos Estados Unidos, quer dizer, se calhar já era, mas agora ainda mais. Os poucos que chegaram à Europa, muito poucos chegaram a Portugal, portanto só apenas meia dúzia de hospitais é que tem o privilégio de ter, que vai revolucionar completamente. E vai revolucionar porquê? Porque, se calhar começando aqui pela direita, se me permitem, porque nós no hospital é tudo urgente, portanto, claro que se entra um doente suspeito que possa ter com sinais respiratórios, claro que temos que ter a resposta, estar 24 horas à espera é dramático, um pré-operatório, claro que temos que ter a resposta, quantas vezes, olha, esta semana já aconteceu várias vezes ligarem-me às 7h30 da manhã a dizer, Paulo, eu tenho aqui um doente que vai entrar agora para o bloco e ainda não tenho o resultado, os partos a mesma coisa, os profissionais de saúde tiveram contatos, portanto, é tudo urgente. E se nós tivermos um aparelho, seja aquele ou de outra casa comercial qualquer, aliás, eu até estou zangado com aquela casa comercial por não arranjar os reagentes, portanto, não estou a fazer publicidade nenhuma em especial. Outra experiência completamente diferente é a experiência dos lares, que várias universidades a nível nacional tiveram uma louvável iniciativa, a nossa também, muito honestamente, portanto, o CEDOC, que participou, sobretudo, no rastreio a lares. Não tenho tempo para entrar em grandes pormenores, mas deixem-me só dizer isto, porque isto é uma experiência diária.
é, os colegas investigadores fazem as técnicas depois têm um passo final que passam por mim para validação, e a experiência é muito simples. Imagina, nós estamos a fazer 40, 50 utentes de um lar nesse dia, ou é tudo negativo, ou é quase tudo positivo. Raramente nós temos, já aconteceu, termos 40 utentes de um lar que tem 1 ou 2 positivos. Não, normalmente quando é positivo, é quase tudo positivo, que mostra bem o poder dos vírus respiratórios, nomeadamente deste, de disseminação num lar, portanto, tudo aquilo que ouvimos nas notícias, efetivamente, tem muita verdade. Uma última palavra para a sorologia. Para a infecção aguda, muito sinceramente, falha muito. E falha muito porquê? Por uma razão simples, isto é um estudo que estamos a fazer, portanto, e agradeço, portanto, aliás, o estudo está a ser feito por colegas do Laboratório Central da Cinelab, apenas estou a acompanhar, nada mais do que isso, portanto, e apenas estou a ser o porta-voz desses resultados preliminares, mas vejam, se virem aqui 0 a 4 dias, nós sabemos que a sorologia demora sempre algum tempo. Enfim, se fizermos uma sorologia nos primeiros dias, como é evidente, a sensibilidade, isto é sensibilidade baixíssima. Mesmo a uma semana, curiosamente, temos aqui já com uma sensibilidade, enfim, mais jeitosa, mas de qualquer das maneiras, mesmo com uma semana, temos uma sensibilidade de 50%. Ou seja, nós não podemos estar uma semana à espera, ainda por cima para ter uma sensibilidade de 50%. Já agora, só por curiosidade, mesmo com 2 semanas, a sensibilidade é boa, mas mesmo assim ronda os 80%. E mesmo ao fim de 20, 28 dias, não temos. Isto são tudo 4 kits comerciais, dos quais que são os mais utilizados agora no mercado, aliás nem vou estar a dizer nomes, mas 1 ou 2 deles até já são aqueles que, por exemplo, o Reino Unido comprou aos milhões e que estamos quase todos a utilizar, e mesmo com 3 a 4 semanas nenhum passa aos 90%. Bom, a especificidade globalmente é boa, mas eu gostaria só, e para terminar, falar, portanto, para a infecção aguda, não digo que pontualmente, se me permita só mais uns segundos, por exemplo, há uns dias foi contatado com um colega que havia um doente que teve uma suspeita, sempre com 2, 3 testes de PCR negativos, ele agora ia ter alta ao passavam mais 2 semanas, e ele disse, bom, eu tenho a certeza que isto é negativo, mas podes fazer uma sorologia, pronto, fizemos, foi negativa também, pronto, ele ficou mais contente, ficámos todos mais contentes, mas efetivamente para a infecção aguda tem muito pouca utilidade. E a questão do estado imunitário, para estudos, eu gostava de vincar bem isso, até porque muitas universidades vão avançar com essa iniciativa, tem todo o interesse nós acompanharmos e percebermos afinal o que é que se está a fazer em termos de infecção, o que é que está a acontecer, ou seja, sabemos a seroprevalência e depois não é só fazer agora um estudo transversal, é repetirmos ao longo do tempo, também enfim não precisa ser todos os meses obviamente que isto é caríssimo também, mas irmos repetindo para perceber como é que a infecção se está a espalhar na nossa comunidade. Com um estudo perfeitamente de acordo. Agora, para a história do passaporte, isto é muito discutível. E vou só deixar aqui assim, os pontos. A primeira questão, a imunidade é mesmo total ou duradoura, ou seja, isto podemos chamar um passaporte, quer dizer, se eu tiver sorologia positiva, eu vou estar totalmente protegido. Como provavelmente sabem, não temos a certeza. Provavelmente vamos ter alguma proteção e provavelmente vai ser duradoura, se calhar, alguns anos. A evidência aponta mais neste sentido. Mas certeza absoluta não temos. E além disso, e há sempre o risco das pessoas que têm este passaporte pensarem que vão ficar totalmente protegidas e começarem a abrandar as medidas de segurança. Depois das discriminações, vou-vos só dar um exemplo muito concreto. Sabe o que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Provavelmente sabem. Começam já, enfim, naquela loucura dos Estados Unidos, enfim, que é de extremos, começa já a haver preferência para certos empregos. Imagina a pessoa que está num restaurante, se ele tiver um passaporte, pode haver preferência para ele ter o emprego, porque, claro, não há tanto risco de ele poder transmitir aos clientes e ao restante staff. Mas isto levanta questões éticas gravíssimas. Estamos a fazer uma discriminação, quer dizer, andamos estes anos todos para discriminar, para evitar a discriminação sexual, religiosa, HIVs positivos, étnica, e agora vamos discriminar pela positiva a pessoa que tem um passaporte. Portanto, isto leva a grandes questões éticas. E depois, claro, também o que é que os Estados Unidos já estão a fazer? Já há jovens que se infectam de propósito, ficam 15 dias em casa para depois terminarem os 15 dias em casa e têm o seu passaporte para terem direito ao emprego. Ou seja, reparem, isto é totalmente ao contrário de tudo aquilo que nós dizemos em termos de saúde pública deve evitar, portanto, ter o Covid. E por último, a fiabilidade dos testes é só uma coisa muito simples, a especificidade. Reparem, alguns dos testes comerciais, se forem ver a bula, dizem assim, este teste tem uma especificidade de 98%. Nós olhamos, 98% parece excelente, mas significa que em cada 100 testes que nós fazemos, temos 2% positivos. Portanto, se eu tiver uma prevalência de 3 ou 4% na minha população, imagina na população estudantil da nossa universidade,
Atenção, temos de ter a certeza se 2% não serão devido àqueles testes. Há maneiras de dar a volta a isso, uma delas é confirmar os positivos por outro teste que pesquisa outros anticorpos completamente diferentes, mas pronto, não vamos perder mais tempo com isto. Pronto, isto é o resumo, enfim, não vou acrescentar mais do que aquilo que eu disse, portanto, penso que passei um bocadinho, peço desculpa, professor Jaime Branco, meu diretor aqui da faculdade, ter passado o tempo, mas eu terminaria então aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Paixão, pela apresentação. E agora, para a fase de discussão, eu passava a palavra ao professor Albano Ferreira, que vai coordenar a discussão com a nossa sala de assistência. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para moderar este webinar e cumprimentar todos os painelistas participantes e todas aquelas pessoas que se inscreveram e que estão neste momento a assistir-nos através da plataforma Zoom e através do Facebook. Queria, em primeiro lugar, lançar um desafio a todos com 3 questões que gostaríamos que pudessem responder, para avaliarmos no fim deste webinar, devendo as pessoas participantes aceder através do computador ou através do seu telemóvel ao site www.menti.com e usar o código 203967 que aparece na tela para responder a estas 3 questões de modo classificado, desde discordo totalmente a concordo totalmente. Portanto, classificar numa escala de 1 a 5 o nível de concordância relativamente às seguintes afirmações. Deve investir-se na produção de um teste rápido com boa sensibilidade e especificidade. Devem ser realizados testes serológicos aos profissionais de saúde. A taxa de seroconversão significa imunidade. Portanto, enquanto todos refletem sobre isto e respondem a esta questão, nós vamos iniciar o ciclo de perguntas que vão ser endereçados aos nossos palestrantes, a doutora Zoraima, o professor João Vasconcelos e o professor Paulo Paixão. Temos, neste momento, inscritas 3 perguntas. A primeira é dirigida à doutora Zoraima, relativamente à capacidade de testagem que reportou em Angola. Portanto, é uma pergunta do participante Jeremias Agostinho, que pergunta porque é que nos últimos 3 dias foram processadas menos de 100 amostras diárias. Eu vou dar a palavra à professora Zoraima para se pronunciar sobre o assunto. Falou inicialmente sobre a capacidade institucional de aumento da capacidade institucional de diagnóstico em Angola. Creio que será oportuno esclarecer esta questão. Posso então responder? À vontade. Sim. Portanto, isto é um fenómeno global que estamos a observar em todos os sítios. Portanto, nós fizemos a aquisição dos reagentes para o RT-PCR, mas eles não estão a chegar todos ao mesmo tempo, nem os cartuchos do GeneXpert. Fez essa aquisição, mas eles vão chegando, portanto, vão chegando 500 cartuchos hoje, 1000 amanhã, portanto, vão chegando assim, o que no fundo também acaba por atrapalhar um bocado o fluxo do laboratório. É mais ou menos isto que está a acontecer. Nós temos reagentes, temos estado a processar as amostras aqui no INIS de forma contínua, todos os dias, de segunda-feira a domingo, mas já algumas instituições que estavam a trabalhar em parceria com o INIS, também no diagnóstico, que acabaram por ficar sem reagentes e estão à espera que mais reagentes cheguem. Os reagentes já foram pagos, foram comprados, foram pagos, a questão toda é da logística, é de colocar os reagentes em tempo oportuno cá em Angola. Temos uma outra questão endereçada, desta vez eu vou orientar esta questão para o professor João Vasconcelos e também posso ouvir comentários do professor Paulo Paixão.
em relação à testagem agrupada para a RT-PCR. Se não será uma boa estratégia para aumentar o número de testes em países como Angola e Moçambique. Qual é a vossa opinião em relação a esta questão? Se quer, ou se prefere que eu responda. Está sem som. Professor Paulo Paixão tem a palavra, está com som disponível. Não, eu iria dizer que, como se referiu a mim, que eu passo a palavra ao professor Paulo Paixão, porque não tenho experiência prática que me permita dar resposta a essa questão. Sim, é verdade que tem havido agora alguns artigos a falar disso. Eu honestamente tenho muitas dúvidas, por uma razão simples. A PCR, tal como o professor João Vasconcelos Costa já disse, é boa, é sensível, mas a sensibilidade não é 100%. E aliás é por isso que nós fazemos um teste, se for negativo, se a clínica for sugestiva, devemos repetir. Portanto, se nós vamos fazer, se é que eu bem entendi que era isso, vamos fazer uma pool de amostras, obviamente a sensibilidade ainda se vai perder mais. Portanto, esta questão da pool, aliás, eu estou um bocadinho à vontade para falar nisto porque é uma estratégia que nós utilizamos para uma situação completamente diferente, não tem nada a ver com esta, que é para a infecção por vírus citomegálico humano nas crianças, mas nós fazemos isso, efetivamente utilizamos o sistema de pools, mas as cargas virais nessa situação são muito superiores àquelas que nós vemos atualmente para este vírus e, portanto, isso permite-nos, mesmo que façamos uma pool e mesmo que haja uma amostra positiva que seja diluída, permite-nos detectar. Aqui, apesar de alguns artigos que efetivamente lançam essa possibilidade, eu acho muito arriscado, pelo menos nesta fase, de fazer isso. Mas pronto, enfim, vamos acompanhando a literatura, mas acho muito arriscado essa questão neste momento. Ainda há uma questão adicional para o professor Paulo Paixão, no sentido de procurar esclarecer para a nossa participante Helena Vala a questão da baixa seroprevalência na população estudantil e a pertinência de se fazerem testes neste grupo em massa, testes em massa. Para os estudantes. É assim, os estudantes não é obviamente o grupo prioritário. Obviamente temos grupos prioritários, como os profissionais de saúde e outros. De qualquer das maneiras, havendo condições económicas para o fazer, temos sempre todo o interesse de fazer, é como estava a dizer, do ponto de vista epidemiológico, nós podemos ir acompanhando. Porque repare, imaginemos, vou só dar um exemplo muito simples, imaginemos nós fazemos agora um estudo que vamos chamar basal. Basal porquê? Porque os estudantes estiveram em casa, à partida realmente a prevalência há de ser muito baixa. Mas nós ficamos agora com o resultado basal. Imagine que vamos fazer agora, depois das aulas começarem, e se por acaso tivermos aulas presenciais, daqui a uns meses nós vamos repetir. E imagine que realmente a seroprevalência deu-lhe um salto. Se nós fizermos isso com diferentes estratos da população, nós vamos começar a perceber onde é que o vírus vai espalhar mais, onde é que o vírus está a disseminar mais. Portanto, acho que os estudantes, com muitos grupos, mas os estudantes, efetivamente, sabemos que é um grupo de risco de transmissão, é evidente. Portanto, se pudermos ter um valor basal e depois acompanharmos, depois de iniciar as aulas, eu acho que tem todo o interesse, havendo, obviamente, condições económicas para o fazer. Agora, realmente, há uma questão, volto outra vez, se me permite, Sr. Professor, só repetir aqui aquilo que disse há pouco. Nós vamos trabalhar, provavelmente, com prevalências muito baixas, temos de ter muito cuidado, eu já tenho visto artigos que tiveram esse cuidado, outros não tiveram, temos de ter muito cuidado de confirmar bem aqueles resultados positivos, porque, mais uma vez, se eu estou a trabalhar com kit de 98%, se eu vou ter uma prevalência de 2 ou 3%, desses 2 ou 3%, quais é que serão os verdadeiros? Portanto, temos de ter cuidado, mas isso é uma questão técnica. Mas, portanto, respondendo à pergunta, eu diria que sim, Sr. Professor. Muito obrigado, professor Paulo Paixão. Agora dirigimos-nos ao professor João Vasconcelos para apresentar uma pergunta que foi feita pela participante Ana Calaça. A pergunta é a seguinte: o que pensa sobre a questão do passaporte imunológico levantada pelo professor Paulo Paixão e também sobre a utilização do telemóvel para controle da Covid-19? Portanto, a questão fundamental está centrada no passaporte imunológico. Qual é a sua opinião sobre o assunto? O professor Paulo Paixão disse, em geral, aquilo com que eu concordo inteiramente. O passaporte imunológico não só não tem qualquer fundamentação científica, como tem depois aspectos de ordem social, profissional e ética muito complicados.
mas estes eu agora deixarei, são tão óbvios, sobre a validade científica, é preciso ver que, repito, apesar de já ter sido dito, é conveniente insistir. A taxa, neste caso, da Covid-19, e portanto do seu vírus SARS-CoV-2, nós só podemos ter indicações indiretas a partir daquilo que se sabe de outros coronavírus, mas que é uma situação diferente, são coronavírus endémicos e mesmo na mesma família de vírus há sempre bastantes variações. Não temos nenhuma indicação ainda, neste momento, a não ser uma indireta, de que a prevalência serológica signifique o mesmo grau de proteção por anticorpos neutralizantes. Isto é uma coisa elementar, nem todos os anticorpos contra um vírus são anticorpos neutralizantes, isto é, aqueles que bloqueiam normalmente a adesão do vírus, a associação do vírus às nossas células. Portanto, neste caso, além do mais, nem sabemos sequer qual é, infelizmente não sabemos, qual é a duração que vai ter a imunidade. Aquilo, como eu dizia, que sabemos de outros coronavírus, é que ela é relativamente reduzida, não é uma imunidade para a vida inteira como noutros vírus, e poderá ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo isto é um número atirado um pouco ao ar, não sabemos ainda ao certo. Finalmente, conheço a questão de... desculpa, eu ia responder... ainda das aplicações informáticas. As aplicações informáticas também, de maneira nenhuma, eu sou um perito. Eu penso que também é uma matéria em que se tem que ter algum cuidado. Pelas descrições que eu vejo, não há, por exemplo, autorização neste momento para fazer, ou não se prevê, para fazer localização por GPS, o que seria uma intromissão abusiva, a meu ver, na vida das pessoas e na sua liberdade de circulação. Portanto, aquilo que, quando muito se está a propor, a hipótese é de detectar contatos próximos por Bluetooth. O que pode ser aceitável em termos de um privilégio, neste momento, de medidas de saúde pública em relação a algum exagero da privacidade, que deve ser defendida de qualquer forma, mas, como digo, neste momento isto abre um campo muito complicado, que só os especialistas e multidisciplinarmente, envolvendo juristas, constitucionalistas, etc., é que devem pronunciar-se. Muito obrigado, professor. Uma pergunta. Eu esqueci-me de um ponto importante. A propósito do passaporte. O problema que está a ser feito pela oferta de testes serológicos a populações indiscriminadas, ou de empresas, ou instituições, ou como, por exemplo, havia ainda agora da Câmara Municipal de Sintra, com 100 mil testes serológicos a fazer, é que isto tem o grave risco de, por aquilo que eu disse, de uma imunidade ilusória, permitir também efeitos perversos de uma falta de responsabilização pelas medidas de proteção de próprio e dos outros que devem ser tomadas e em que as pessoas podem descansar que têm uma falsa imunidade. Este acho que é um problema muito importante. Muito obrigado, professor. Há algumas questões dirigidas à doutora Zoraima relacionadas com a metodologia do GeneXpert que está a ser utilizada em Angola. Portanto, gostaríamos que pudesse falar da avaliação que faz do uso desse equipamento em Angola. Portanto, o GeneXpert que estamos a usar cá em Angola é igual ao que vimos na apresentação do Dr. Paulo Paixão. Portanto, o equipamento é exatamente igual, funciona à base de cartuchos, a tecnologia do GeneXpert é também a base molecular, com a diferença relativamente ao RT-PCR que fizemos no Departamento de Biologia Molecular. O GeneXpert tem a vantagem de, há menos manipulação da amostra, portanto, mistura-se a amostra do paciente suspeito com cartucho e tudo o resto vai acontecendo já dentro do equipamento, que é diferente do RT-PCR que nós fizemos na biologia molecular, onde há toda uma inativação do vírus, depois passamos para a extração do RNA, depois passamos para o RT-PCR, que são quase 4 horas e meia a amplificar. Portanto, o GeneXpert tem a vantagem de ser uma técnica mais rápida, mas fora isto, o que estamos a usar cá em Angola é igual ao que o professor Paulo Paixão está a usar aí em Portugal. Não há muita diferença. Há aqui também o problema que o professor Paulo Paixão já levantou, como a marca é americana,
aqui levantam-se outras questões de aquisição dos cartuchos, a logística, que tem sido difícil para quase todos os países. Vão se queixando um bocado da mesma coisa. Quem tem o GeneXpert tem tido grandes dificuldades em fazer a aquisição dos cartuchos, porque os cartuchos portanto, vêm da América, são fabricados lá, então isto depois dificulta muito em termos logísticos. Temos aqui uma questão interessante para todos, e eu começaria pelo professor Paulo Paixão. É um pedido da internauta Joana Pires da Fonseca, que gostaria que discutissem se uma mistura de testes serológicos e PCR seria uma boa opção enquanto não tivermos uma vacina ou uma cura. Portanto, como é que a combinação de testes serológicos e PCR podia dar alguma ideia da resposta imunológica ou da seroconversão no paciente, ou da eficácia do diagnóstico? A combinação é vantajosa, não é? A única vantagem que eu vejo será para o diagnóstico de infecção aguda, porque tal como o professor João Vasconcelos Costa já explicou, enfim, para depois, no fundo, o tempo de permanência do vírus é 2, 3 semanas, portanto, enfim, para depois termos uma ideia, ou seja, fazer assim um screening da população com uma combinação dessas não parece que seja vantajoso. Realmente, na infecção aguda, tem havido equipes que têm realmente vendido, entre aspas, essa ideia de combinarmos a PCR. Como a PCR não tem uma sensibilidade de 100%, combinarmos isso com a sorologia. É um pouco aqueles dados que mostrei há bocado, no fundo, enfim, ao fim de uma semana, já 1/3 ou mais dos doentes que já podem ter uma sorologia possível. E, portanto, combinando os dois, poderiam aumentar a sensibilidade. É possível, mas de qualquer maneira, eu volto. Sim, e há artigos, portanto, deve-se ser isso, portanto, que a colega provavelmente está a querer abordar, e realmente há artigos que mostram uma vantagem. Agora, a questão é, vamos por uma questão muito concreta. Eu tenho um doente no hospital. Se os anticorpos começam a subir, reparem, só numa pequena percentagem ao fim de uma semana é que ainda estão positivos. Nós vamos conseguir estar à espera, uma semana ou mais, com o doente ali no hospital, à espera de uma resposta sorológica, para podermos dizer, olha, para ajudar. Eu acho isso muito teórico, acho que fica muito bem num artigo, mas na prática, aliás, deixe-me dizer, eu tenho uma pressão tremenda, como aliás todos os colegas dos outros hospitais têm, para darmos respostas rápidas e tentar a dizer, para estar uma semana ou 2 à espera para termos uma cirurgia que vai ajudar, não vai acontecer de certeza. Aliás, eu tive, para infecção aguda, tive 2 ou 3 pedidos até hoje, portanto, e fazemos milhares de testes ali no hospital, portanto, não me parece, enfim, mas pronto, a minha opinião, assim, no momento, é essa que me parece. Vamos ouvir o comentário do professor João Vasconcelos. Eu abordaria agora esta questão do ponto de vista epidemiológico e do controle da doença. Nós vamos agora, de facto, entrar numa fase, nós, digo eu, aqui na Europa, porque em África, claro que a situação é completamente diferente. Mas aqui nós já estamos a entrar numa fase agora já de descida, portanto, da vertente descendente da curva epidemiológica, embora com um aspecto preocupante em Portugal, de sermos um dos poucos países em que esta descida agora estabilizou num número praticamente constante de novos casos por dia, graças a novos focos na área metropolitana de Lisboa. O que vai acontecer agora é que, com o menor número de casos, nós vamos ter uma co-utilização de testes de PCR e de testes de serologia. Os testes de serologia, a meu ver, nesta fase, vão dar muito poucas indicações. Basta fazer alguns números reais, uns números fáceis, em termos da prevalência e da relação entre assintomáticos e casos diagnosticados, para saber que dificilmente nós, neste momento, teremos mais do que, número redondo, 5% de seroprevalência em Portugal. Portanto, isto não vai dar nenhuma indicação, nem sequer em relação à monitorização de medidas de desconfinamento. Dá indicação, claro, da evolução nos próximos meses, como disse o professor Paulo Paixão, simplesmente isto vai ser muito lento, exatamente porque temos uma taxa de transmissão, estamos com um R0, com um número reprodutivo mínimo de à volta de 1, o que vai dar uma taxa de dinâmica da infecção que não vai dar grandes resultados serológicos, de variação serológica nos tempos mais próximos. E muito menos em grupos sectoriais. Grupos sectoriais que podem ter interesse para monitorizar alguns fatores de risco. O professor Paulo Paixão há pouco falou dos estudantes, é muito importante exatamente para sabermos que impacto têm as aulas, ou que impacto têm os restaurantes, por exemplo,
coisas desse tipo, mas não, por exemplo, instituições. Não vejo que importância tem estar a ver qual é a sua prevalência de uma determinada instituição. Agora, em relação aos testes de diagnóstico, preocupa-me que, claro que isto não vai acontecer à Direção-Geral de Saúde, certamente, mas que em relação à opinião pública, que haja agora a ideia de que agora só interessa a serologia. Porque aquilo que verdadeiramente interessa, do ponto de vista epidemiológico, quando se está nesta fase, é, como eu disse, tal como no princípio da epidemia, mas depois difícil, quando a epidemia tem grande dimensão, nesta fase é uma fase de track and trace, detectar, pesquisar, identificar os contatos e isolar. E é isso que, tanto quanto eu sei, se está a fazer agora com estes pequenos focos epidémicos que estão a surgir aqui na zona de Lisboa. Neste momento, continuar com a testagem molecular, sem prejuízo, obviamente, de estudos serológicos que ainda são precoces, em minha opinião. Muito obrigado. Professor João Vasconcelos, gostaria de colocar-lhe ainda uma pequena questão em relação ao que considerou necessário relativo a grupos prioritários, testar como e quando, qual a sua opinião e utilidade dos testes de diagnóstico que discutimos aqui para monitorização da alta dos pacientes com Covid-19. Da alta. Tem que ser um teste de sentido prático. De qualquer forma, continua a haver a recomendação de que a alta é dada após 2 testes negativos, mas, dado que há cada vez mais casos descritos, como eu disse, de pessoas que já, claramente, porque pode-se fazer-se também, para efeitos experimentais de estudo, pode-se fazer simultaneamente o isolamento viral e a infecção de células de cultura. E verifica-se que, em muitos casos, continua a haver não são falsos positivos, porque de facto o RNA está lá e é detectado. Falsos positivos no sentido clínico, que não têm importância do ponto de vista da transmissão, clinicamente estão curados, em princípio poderiam ter alta, porque não são infecciosos, mas que, segundo as regras, de facto ainda continuam a estar sujeitos a internamento. Foi também em relação a, desculpe, os testes nos grupos de risco. O grupo de risco tem, aí é uma questão de bom senso e de sentido prático, não? Isto foi a mesma coisa que as máscaras. Quando não havia máscaras, óbvio que era irrealista estar a propor a utilização de máscaras. Aqui nós também ainda não temos, para fazer aquilo que seria ideal, que era testar, digamos, de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, todo o pessoal, por exemplo, dos lares de idosos, que é, de longe, um dos centros mais críticos de infecção. Nós não temos possibilidade. Eu sei, por exemplo, de um caso, só me toca em casa, de uma funcionária de um lar desses, que foi testada pela última vez há um mês. Entretanto, as suas outras colegas estão a ser regularmente testadas, mas ela foi testada há um mês. Bom, isto é um exagero, mas também não posso pretender que sejam testadas de 2 em 2 dias. Tem que haver um bom senso e recorrer ao máximo possível. Agora, a lição parece-me ser, tanto aqui como nos testes serológicos, economizar, porque não estamos em tempo de desperdícios. E economizar quer dizer concentrar naquilo que é verdadeiramente importante. Tenho uma questão próxima do comentário que já fez. Penso que provavelmente precisássemos de contextualizar um pouco mais. É uma pergunta da participante Maria Fernanda Dias Monteiro, que reporta experiências de pacientes em Angola com positividade do teste RT-PCR superior a 40 dias. Portanto, ela gostaria de saber qual seria a utilidade da utilização nesta fase da combinação da RT-PCR com a serologia. Professor Paulo Paixão. Não, é assim, a serologia, não, o que é que a serologia no fundo nos diz? A serologia nessa fase, vamos ter uma IgG positiva que vai dizer que teve contato, mas nós já sabemos que ela teve contato, não, aí tem que ser realmente ou a PCR, ou então como o professor João Vasconcelos Costa, mas isso é um bocadinho mais difícil nós conseguirmos, realmente o ideal era nós fazermos cultura do vírus, que era que mostrava que o vírus estava viável. Não sendo possível, enfim, de fazermos de uma forma alargada, não, a serologia não vai adiantar nada, claro que vai ser positiva, pronto. Se for negativa, temos um falso negativo. Portanto, não, aí passa pela RT-PCR, portanto, apesar de tudo, é o melhor indicativo que o vírus, em princípio, ainda se está lá a multiplicar. Portanto, penso que sim, não, a serologia não vai acrescentar rigorosamente nada. Ok.
Eu creio que há muitas perguntas ainda por fazer e acredito que poderá existir aqui algum mecanismo de interação para responder ao conjunto de questões que se colocam. Temos aqui, por exemplo, uma que questiona a imunidade cruzada do coronavírus com outras doenças sazonais. Portanto, é o Joaquim Agostinho que pergunta papel e importância das reações cruzadas entre os coronavírus sazonais e os SARS-CoV-2 na avaliação dos testes serológicos. O que é que se pode falar de coronavírus sazonais em relação ao SARS-CoV-2? Eu desafiava a doutora Zoraima a fazer algum comentário sobre isso. É uma pergunta interessante e pertinente, porque para nós também, no nosso contexto cá em Angola, esta imunidade cruzada para nós é algo que ainda não nos foi possível investigar. Mas é interessante, porque no nosso laboratório, para além da Covid, nós temos um programa de vigilância do vírus influenza. E o que nós detectamos ao longo deste período em que estamos a fazer o rastreio da Covid é que muitos casos de Covid-19 acabaram por ser positivos para a influenza A. E então acaba por ser cientificamente interessante saber se de facto quem tem ou quem teve influenza A, se de alguma forma está protegido contra a Covid-19. Estes dias nós conseguimos encontrar alguns casos suspeitos de Covid-19 que deram positivos para adenovírus, para rinovírus, então há toda uma série de vírus a circular cá em Angola ao mesmo tempo e ainda não tivemos a oportunidade de investigar se de facto há a tal chamada imunidade cruzada. Eu gostaria de ouvir por parte do professor Paulo Paixão e do Dr. João Vasconcelos se fazem alguma ideia desta tal imunidade cruzada com outros vírus respiratórios. Professor Vasconcelos. Bem, com outros vírus respiratórios em geral, estou a pensar na gripe, rinovírus, adenovírus, etc., não há nenhuma imunidade cruzada. Com outros coronavírus, os resultados ainda são muito duvidosos, conheço um ou outro artigo, e se houver imunidade cruzada, mais uma vez diz, pode ser uma imunidade cruzada para anticorpos, para outras proteínas virais que não tenham significado de imunidade neutralizante. Mas neste momento penso que não há ainda dados suficientes. Não sei se a opinião do professor Paulo Paixão. Não acrescento rigorosamente nada. O professor João Vasconcelos Costa disse exatamente o que eu iria dizer, portanto não parece que haja reatividade com os outros. Com os corona, pronto, os estudos de especificidade mostram que, e todos estes estudos de especificidade têm sido publicados, nós, por exemplo, também aquele estudo que falei há bocado, também já estamos de especificidade em SORs. Que tipo de SORs? SORs colhidos a pessoas antes, uns meses ainda antes da pandemia, para termos a certeza, portanto não havia aqui cruzamento, não havia nenhum caso positivo para o SARS-CoV-2. Realmente a especificidade tem sido muito boa, mas também nós sabemos que os coronavírus, os tais sazonais com quais nós já coexistimos há muito tempo, também não são assim dos vírus respiratórios mais frequentes, portanto é exatamente o que o professor João Vasconcelos Costa diz, portanto garantindo-nos que não pode haver ali às vezes alguma reatividade cruzada, e depois também é uma questão que nós temos de ter presente, os kits comerciais pesquisam anticorpos para estruturas completamente diferentes, é preciso vermos isso, por exemplo, daquela lista, aqueles 4 que há bocado vos mostrei, uns pesquisam anticorpos contra a proteína N, outros contra a S, outros contra a N e a S, os mais relacionados com a neutralização são as S, e portanto tudo isto faz com que a especificidade e a reatividade eventualmente cruzada com os outros coronavírus possa até ser diferente de kit para kit. Portanto, é uma matéria que temos isso aqui claramente vamos ter que estudar e aprender muito mais nos próximos tempos, sem dúvida. Ok. Temos aqui a garantia de que mais tarde as perguntas não respondidas ficarão com respostas dadas pelos oradores também no site do IHMT. A maior parte das questões que temos estado a receber prendem-se com a utilização dos testes seroimunológicos
de diagnóstico rápido atualmente disponíveis. E, portanto, já tivemos comentários à volta disso por parte de todos os apresentadores. Eu, se calhar, pediria um comentário final de cada um, para depois, logo em seguida, passarmos para o resultado do questionário que fizemos aos participantes e avançarmos com a nossa sessão. Portanto, qual seria o risco em termos de controle da transmissão? A questão que foi formulada assim, relativo à utilização dos testes sero-imunológicos de rápido diagnóstico atualmente disponíveis. Portanto, recomenda-se que se faça, que se utilizem, o que é que se pode propor? Professor Paixão. Bom, se eu entendo os testes rápidos, como aqueles testes, como por exemplo testes de imunocromatografia, que se consegue dar a resposta na hora, eu presumo que sejam isso que estão a referir-se, eu devo dizer, eu não tenho qualquer experiência. Nós fomos bombardeados, salvo seja no bom sentido, por muitas casas comerciais que nos quiseram realmente vender esses testes. Nós acabámos por fazer as sorologias sempre com método tradicional, quimiluminescência ou métodos de ELISA. Na literatura é um bocado variável, mas realmente, se calhar até passámos ao lado de uma oportunidade interessante, porque realmente às vezes a literatura também varia um bocado, mas alguns dizem que efetivamente esses testes têm uma boa correlação com os testes tradicionais, portanto não tenho experiência. Agora, também não estou a ver, muito honestamente, a grande vantagem de termos um teste rápido, não sei pela sua simplicidade, pronto, repare, a utilização desses testes rápidos em grandes programas de rastreio, enfim, a pessoa vai, recebe as pessoas, tira-se uma gotinha de sangue, faz ali o teste na hora, enfim, poderá ter, mas eu não estou muito sinceramente a ver a grande utilidade disso. Se me permite só acrescentar um ponto relativamente ainda à questão da utilidade da sorologia em geral, vou só abordar um grande interesse que a sorologia pode ter, olha, uma questão que fui para há cerca de 1 ou 2 semanas abordado, que era uma grande empresa que tem com várias unidades e em que houve um surto numa das unidades, e então um surto identificado por técnico, por PCR, etc. Então o que é que eles queriam fazer? A sorologia a toda no fundo, a empresa, para perceber se haveria mais casos. Eu, nessas situações aí, eu vejo, porquê? Por uma razão muito simples. Imaginem que, para além da unidade A daquela empresa, a unidade B também descobrem por sorologia também teve casos. Isto pode ter implicações até preventivas. Imaginem que eles descobrem que a unidade A e B almoçam à mesma hora, por exemplo, no mesmo sítio, ou vão no mesmo transporte no mesmo sítio. Portanto, situações destas em que houve surtos em determinados locais, realmente, ou até hospitalares também, percebemos até onde foi a extensão do surto. Eu acho que é uma aplicação muito prática da sorologia. Respondendo diretamente à pergunta do professor, realmente enfim, os testes rápidos não tenho experiência, não parece que tenham assim uma grande vantagem, que haja em termos de uma resposta muito rápida sorológica. Agora, se são mais baratos, mais práticos, pronto, isso já é outra situação, mas não tenho experiência. Ok. Dr. João Vasconcelos, o seu comentário breve sobre isto. Eu acabei de responder por escrito. Eu sobre testes rápidos para sorologia, concordo, mas não tenho experiência. Em relação a testes rápidos para diagnóstico, como eu disse logo no princípio da minha apresentação, eles falharam completamente. Eu acho que de facto seria, como é no diagnóstico de tantas e tantas doenças infecciosas, é sempre uma das grandes ambições, é dispor de um teste rápido, principalmente para zonas e países que não têm tanta capacidade para ter equipamento caro e com também consumíveis caros, mas os testes rápidos, o melhor exemplo que houve foi o infeliz caso espanhol, que teve que devolver 640 mil testes com uma sensibilidade de 30%. 30% é claramente um mau negócio para quem compra. Doutora Zoraima, o seu comentário sobre esta questão? Testes rápidos é de facto uma preocupação muito grande para todos nós, porque nós cá em Angola já chegamos à conclusão que testar toda a população por RT-PCR não é sustentável. Mas a pergunta que se coloca agora é, então, o que é que nós vamos usar então, visto que a pandemia da Covid-19 cá em Angola é maioritariamente assintomática, de progressão lenta, então que outro método de diagnóstico é que nós temos disponível para continuar a fazer o
diagnóstico da Covid-19 cá em Angola, porque testes rápidos até a data presente não temos nenhum. Já validamos alguns aqui no Instituto e nenhum deles tem uma boa resposta em termos de sensibilidade, especificidade, então não temos nada neste momento que possamos usar como teste rápido. Estamos a fazer tudo por biologia molecular. Penso que o professor João Vasconcelos quer comentar alguma coisa sobre como lidar com o acompanhamento de pessoas que testam positivo para o SARS-CoV-2 e que, entretanto, são assintomáticos. Não, isto, claro, a regra epidemiológica é antiquíssima. Todas as pessoas que testam positivos, e, obviamente, não só aquelas que têm suspeitas clínicas, mas principalmente os contatos destes identificados e os contatos dos contatos, e aí sucessivamente, é mais uma vez uma reação em cadeia, devem ser isolados e esse é que sim, obrigados a uma quarentena rígida. Velhíssimo princípio da epidemiologia, que sempre se fez clinicamente e agora felizmente conseguimos fazer com testes muito sensíveis. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então eu fecho este período de discussão com a ideia que passou de detectar, rastrear, isolar como uma medida fundamental e complementar a todas as outras para o controle desta grande pandemia e a pedir então que partilhássemos o resultado das questões que colocamos e aqui temos os resultados. A maior parte dos participantes entende com uma classificação de 4.7 que deve investir-se na produção de um teste rápido com boa sensibilidade e especificidade. Devem ser realizados testes serológicos aos profissionais de saúde, com 3.8, e temos aqui classificado como 2.2 em termos de grau de resposta, a ideia de que a taxa de seroconversão significa imunidade. Portanto, esta é a opinião dos nossos participantes. Creio que haverá mais uma última questão, um último desafio, estou em crer que sim. Há uma questão sobre o próprio webinar que vai ser colocada à nossa Assembleia de Assistentes. Exato, há uma questão sobre a qualidade do webinar, exatamente. Gostaríamos de convidar a todos para responder e eu terminaria a minha moderação por aqui agradecendo a boa participação de todos, quer os internautas, quer os painelistas, e deixaria a palavra ao Dr. Jaime Branco para as considerações finais. Muito obrigado, professor Albano Ferreira, muito obrigado também aos colegas que fizeram as três apresentações, a doutora Zoraima Cunha, professor João Vasconcelos Costa e professor Paulo Paixão. Esta é a questão que deve ser respondida da mesma forma. Enfim, aceder a www.menti.com usando o código 203967 e avaliando depois numa única palavra. Estão aqui 3 exemplos, o webinar a que acabaram de assistir. Antes de terminarmos, de facto, eu queria de novo agradecer o convite que foi endereçado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, nas pessoas da sua subdiretora Filomena Pereira e do seu diretor Filomeno Fortes, e também da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, do seu presidente Alexandre Lourenço. Queria ainda agradecer a coordenação específica deste webinar ao Dr. Miguel Lopes enfim, os resultados começam de facto a aparecer nesta forma que estão a ver. As respostas vão sendo dadas por todos os assistentes a deste webinar. A quem agradeço a participação e a discussão, que foi muito útil para o esclarecimento, e esclarecedor é uma das palavras, de facto, mais escolhidas
pela assistência, a seguir excelente, muito elucidativo. Muito elucidativo tem duas palavras, mas pronto, de qualquer das formas é ainda interessante, útil, importante. O leque de respostas foi possível, portanto, penso que terá sido muito positivo para quem esteve a assistir. Nós já ultrapassámos o tempo, nem demos por isso, de facto, ultrapassámos largamente o tempo que estava consignado a este webinar. Resta-me agradecer aos colegas que aqui estiveram mais